Olá, boa noite. Ezeba adota o ingresso de alunos pelas cotas étnico-racial e socioeconômica. Olimpíada Universitária UFO 2019 começa hoje. E o crescimento da indústria dos games no Brasil. No estúdio vamos entender como esse mercado movimenta bilhões e cria novas carreiras. Hoje também é sexta-feira e tem as dicas da agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Oito artistas plásticas de Uberlândia estão com uma exposição de obras no espaço ITV Cultural. Saiba mais na reportagem. Tudo começou com Vânia, que chegou a advogar por 2 anos. Foi professora e bancária concursada por 12 anos. Resolveu deixar sua vida profissional em busca de algo que a preenchesse de verdade. Foi quando, em 2014, conheceu a Casa de Ideias e nunca mais a deixou. Eu estava numa época da minha vida procurando uma coisa boa para fazer e descobri que Estúdio Casa de Ideias e Alexandre e fiquei. Suas pinturas usam terra como matéria-prima, um conceito que aprendeu com alguns artistas renomados da cidade. Tinha um trabalho de uma aluna da UFO e que trabalhava com terra, Gladys Robles. E depois fomos visitar o ateliê da Darli de Oliveira. Renata é formada em prótese dentária, mas atuou pouco nessa área e passou a trabalhar com o que realmente gosta. No mundo artístico, ela faz de tudo um pouco. Restaurações, pinturas, aulas, mas a sua grande paixão são as borboletas. A minha arte, assim, eu tenho a tendência de trabalhar com figurativo, porque eu gosto muito da natureza, dos elementos que tem aí. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com as borboletas, que até vamos falar assim, que é a minha predileta, né? Beth mora em Uberlândia há 13 anos. Ela conheceu a Casa de Ideias em 2015 pela indicação de uma amiga. O traço delicado das aquarelas da uberabense remete às lembranças da Nisei, que nunca teve a oportunidade de conhecer a terra dos avós, mas carrega consigo a cultura nipônica. Aí eu tinha que desenvolver uma ilustração, né, para história em quadrinhos, e eu foquei nessa história toda de trazer a tradição japonesa, nesse trabalho de lá, mas que reflete também em outros trabalhos que eu faço. As 3 e outras 5 artistas plásticas da cidade se reúnem uma vez por semana na Casa de Ideias para juntas fazerem o que mais gostam, arte. O grupo começou meio que por acaso, mas com a intenção de reunir pessoas com vivência em arte e que não haviam tido a oportunidade de colocar em prática. E hoje elas fazem isso sob orientação do artista plástico Alexandre França. O ex-professor do curso de artes plásticas da UFO concebeu a Casa de Ideias há 30 anos. Há 7 anos deixou o magistério para se dedicar exclusivamente ao que mais gosta, ensinar no seu próprio espaço. É um momento grande de troca entre nós todos, né? Eu estou nesse papel de orientador, mas na verdade é assim, uma troca entre nós, porque cada um vai desenvolvendo o seu processo de criar, a sua percepção de mundo, e eu vou, no que possível, orientando nos procedimentos técnicos, na discussão das pesquisas das poéticas visuais de cada uma. O resultado de parte desse trabalho pode ser visto na exposição Cruzamentos, com 15 obras de 8 artistas, aberta à visitação gratuita na Galeria ITV Cultural, até o dia 4 de outubro. O espaço é aberto ao público das 8 às 18 horas na Avenida Getúlio Vargas, 869, no centro, com entrada e estacionamento gratuito. Está aberto para todos, entender que visitar os espaços culturais faz parte da nossa formação, melhora a vida das pessoas, a arte melhora a vida das pessoas, e a gente espera que vocês possam ir lá visitar. Recentemente, a Escola de Educação Básica da UFO, Ezeba, passou a adotar o ingresso de alunos também pelas cotas étnico-racial e socioeconômica. Amanhã, dia 28, haverá uma mesa redonda com o tema Políticas Afirmativas, Caminhos para a Promoção da Equidade. Quem traz mais informações é o repórter Fernando Cunha.
Bom, o evento é uma forma de contribuir com a discussão e também tirar dúvidas dos pais e outros participantes interessados. E eu converso agora com a Nelly Edith dos Santos, que é professora da ESEBA e também organizadora do evento. Nelly, qual o objetivo desse evento? A Comissão para a Diversidade Étnico-Racial e Socioeconômica na ESEBA está promovendo esse evento com o objetivo de contribuir para as reflexões em torno das ações afirmativas. Este ano, a ESEBA está pela primeira vez implementando um sistema de cotas étnico-racial e socioeconômica. Dentro da categoria étnico-racial participam crianças negras, pretas, pardas, indígenas, conforme a classificação do IBGE, né, que a gente chama PPI. Então, esse debate, ele vem fomentar as reflexões em torno dessa temática. Bom, e quem são os convidados da mesa que vão participar desse evento? A Comissão para a Diversidade Étnico-Racial e Socioeconômica vai apresentar a trajetória dessa política na ESEBA, então eu serei uma das expositoras e também contaremos com a exposição do professor doutor Armindo Quilice Neto, que é pró-reitor de graduação e fará uma exposição a respeito das ações afirmativas dentro da universidade. Contaremos também com a exposição do professor doutor Elvésio Dames de Oliveira Cunha, que vai nos conduzir uma reflexão a respeito da necessidade de políticas de ações afirmativas por meio de cotas étnico-racial e socioeconômica. Bom, então muito obrigado. Eu falei com a Nelly Edith dos Santos, que é professora da ESEBA e coordenadora da comissão organizadora desse evento. Só reforçando as informações, então, inscrições e mais informações no www.eseba.ufo.br. O evento será no dia 28, sábado agora, de 8 da manhã às 12 horas, no anfiteatro da escola da ESEBA. E fica aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Doutora São Pedro, número 40. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. E a Divisão de Esporte e Lazer Universitário, em conjunto com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, promovem a Olimpíada Universitária UFO 2019, que começa hoje. Veja. A competição vai até o dia 27 de outubro e eu converso agora com Adilson de Souza, que é coordenador do DIESO da UFO. Adilson, neste ano, quantas associações atléticas, em quantas modalidades vão participar dessa competição? Bem, esse ano todos os cursos da UFO estão sendo representados por 22 atléticas inscritas e que vão participar de 12 modalidades na Olimpíada, 6 coletivas e 6 individuais. E as competições serão aonde? As competições elas são concentradas aqui no campus de educação física mesmo, no centro esportivo. E acontece a natação e o atletismo fora daqui, que a natação vai acontecer no TC e o atletismo no SESI. Bom, e quem pode participar? É aberto ao público, os torcedores podem ir? Para assistir, a entrada é gratuita, a gente até convida a comunidade para prestigiar e conhecer como que funciona esse evento universitário, para saber a realidade. E a participação, ela é para jogar mesmo, tem que ser aluno da universidade, graduando ou pós-graduando. Bom, então, muito obrigado. Adilson de Souza é coordenador do DIESO UFO. Lembrando que todo o calendário das competições aí você encontra no site da PROAI, que é o www.proai.ufo.br/DIESO. Lá tem todo o calendário das competições. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. E quem quiser pode participar agora da abertura, que está acontecendo na Arena Sabiazinho. Agora, mudando de assunto, não é de hoje que os games deixaram de ser apenas um entretenimento ou passatempo e viraram importantes ferramentas para a educação e fonte de negócios. Em Uberlândia, alguns empresários e estudantes buscam nos jogos uma forma de ganhar dinheiro. Veja na reportagem, que é o tema em destaque do JU de hoje. O personagem principal do game ainda não tem nome, mas Marcelo, que é desenvolvedor de jogos, criou uma personalidade própria para ele, com a qual muitas pessoas ainda se identificarão no futuro. Nossa ideia foi pegar uma fatia do mercado que tem essa necessidade, são pessoas que
querem descobrir um pouco mais um outro lado dos jogos, né? Porque aquele lado que não é tão ação, não é como você falou assim, então comandos rápidos, essas coisas assim, é algo mais contemplativo, aquela experiência até para o dia de hoje que é um pouco mais estressante, né? Então às vezes a pessoa quer só chegar em casa e ter uma experiência relaxante, ficar 2, 3 horas ali na TV e sair melhor daquilo, sabe? Se sentir revigorado. A produção de um jogo eletrônico não leva em conta apenas o entretenimento, pois tratando-se de um negócio, deve-se também considerar a sua viabilidade no mercado. A gente faz uma análise, tipo assim, o que é o que o mercado espera, né? O que é o que o mercado quer hoje, e a gente fala assim, tá, a gente consegue fazer isso? Então vamos pensar em uma ideia que encaixe nisso e encaixe com a realidade da nossa empresa também. O projeto, denominado Areia, que tem previsão de lançamento em 2020, contou com apoio financeiro da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, através de editais publicados em 2016. Lucas Humberto, que é o desenvolvedor de negócios e gerente de projetos deste estúdio de criação, foi quem escreveu o game. O governo federal veio com esses incentivos, esses editais, abriu esses editais no ano de 2016, exclusivo para jogos, uma coisa inédita. E a gente teve a vontade de participar, de ver se a gente era capaz de estar desenvolvendo esse projeto. E a gente passou aí 3 meses, que eram os 3 meses do edital, construindo um projeto que a gente acreditava que ia realmente dar essa vazão para a Ancine aprovar a gente conseguir esse fomento. E acabou sendo bem sucedido e a gente conseguiu isso e acabamos desenvolvendo por 2 anos, né, o projeto, e vamos lançar agora em 2020. Independentemente de apoio governamental, o mercado de games cresceu gradativamente de 2015 para cá. Só em 2018, o setor movimentou no mundo cerca de 137 bilhões de dólares. De acordo com a principal empresa de pesquisa da indústria dos games, a Newzoo, este número deve chegar a 152 bilhões até o final deste ano, um aumento de quase 10% em relação a 2018. Segundo Lucas Humberto, para o setor de desenvolvimento de jogos eletrônicos, o futuro é agora. Acho que já é o presente, acho que a gente já tem canais esportivos televisionando competições como League of Legends e Dota também. Então, a gente vê que isso é uma crescente e que só tem a aumentar com o tempo. Além do próprio mercado de games, esse ramo movimenta também outra área que gera bilhões e organiza campeonatos de dimensão global. São os eSports, que são jogos compartilhados simultaneamente entre vários jogadores. A primeira competição eletrônica esportiva que se tem notícia foi em 1972 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E a premiação foi 1 ano de assinatura da revista Rolling Stone. Diversos campeonatos são promovidos no mundo todo, alguns com premiações milionárias. Um dos eSports mais conhecidos é o Counter-Strike. Gustavo joga o CS, como é mais conhecido, desde os 8 anos de idade. Hoje, aos 25, é um dos 7 jogadores da equipe oficial da Universidade Federal de Uberlândia. Com apenas 1 ano e meio de existência, a equipe chegou às oitavas de final do torneio universitário de eSports, o TUES, competição que reúne 150 universidades do país. O Counter-Strike, ele vem sendo difundido há muito tempo, há uns 15, 10 anos, quando a gente era jovem aqui em Uberlândia, a gente não tinha condição de ter um computador em casa. A gente ia muito nas lan house, se divertia com os amigos, era um passatempo bastante comum nos finais de semana. Gustavo está quase terminando o curso de Engenharia Civil na UFO. Apesar de ter bastante habilidade e ser apaixonado pelo game, ele não pretende se profissionalizar na área. Eu estou formando Engenharia Civil agora, já passei da cidade e eu não pretendo seguir essa parte profissional nos jogos. Porém, o cenário está crescendo e abre muito espaço para novas profissões, novos atletas que pretendem entrar nesse cenário. Só que por ser um jogo que a vida útil do jogador é pequena, você tem que se dedicar muito, você tem que doar muito seu tempo, muito recurso, e que hoje no Brasil não é tão fácil quanto fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, principalmente. E aqui no estúdio hoje recebemos o Walter Dissmann, que é empresário. Boa noite, Walter. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E o Marcelo Spiesi, que é desenvolvedor de games. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Bom, como estamos falando de universo de possibilidades, né?
dentro do mercado de games no nosso país. Walter, nessa indústria, qual que é o tamanho de uma cadeia produtiva que nós estamos falando desse mercado? É muito grande, né? Hoje em dia, as grandes produtoras de jogos, elas focam em 3 grandes pilares aí para lançar um jogo, alguma coisa do tipo. Produção de, às vezes, modificações do jogo, né? Alguma coisa do tipo, para engajar aquelas pessoas que querem modificar jogos. A transmissão de jogos, que é o caso da reportagem aí, né? Do eSports, né? Que quem produz o jogo também pensa, nossa, quem vai jogar meu jogo? Ele vai transmitir esse jogo, né? E principalmente o consumo, né? De pessoas querendo jogar. Mas assim, igual na reportagem falou, a transmissão de jogos está crescendo muito, esse negócio de campeonatos e esportes, isso aí a gente tem um grande exemplo aqui em Uberlândia, né? Do time da Fúria, que nasceu aqui e já está tomando proporções internacionais, aí. Bem legal. Excelente. E é possível pensar globalmente e ter um mercado regional também. Aqui a gente quando fala até da indústria de desenvolvimento no Brasil, o principal foco é o mercado internacional, né? Tanto quando você desenvolve os próprios jogos, como é o nosso caso, a gente sempre tenta fazer sem barreiras, né? Então a gente não quer que um jogo necessariamente seja vendido só aqui no Brasil. Para a gente conseguir ter um sustento, um alcance melhor, uma competição melhor, a gente sempre foca no mercado internacional como um todo, né? E com isso vem também aquela segunda parte que é a gente prestar serviços para as outras empresas de fora. Então no Brasil a gente também tem muitas empresas que fazem tanto a parte de programação, arte, som, dublagem, até marketing para as grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa também. Então é um mercado bem diverso e bem global. E agora até com a entrada da China, né, que a gente está tendo uma abertura muito maior do governo chinês para a gente conseguir entrar com as produções lá, então está numa crescente de globalização ainda maior nessa parte, tanto de prestação de serviço quanto de venda dos nossos produtos, né? Excelente. Bom, olha só, e esse mercado, ele atinge mais de 75 milhões de pessoas e movimentou em 2018 mais de 5 bilhões de reais. Esse é o setor de games no Brasil, um segmento que deve crescer 16% somente este ano. Veja em mais uma reportagem. 5 anos atrás, essa empresa tinha apenas os 3 sócios. Era a Copa do Mundo e eles apostaram na ideia de transformar em jogo as notícias do Mundial. De lá para cá, mais funcionários foram chegando. Já são 35. A gente faz jogos de matemática lá para o mercado norte-americano. A gente fez mais de 100 jogos de matemática. E esses jogos são jogados por mais de 1.200.000 alunos. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina, um dos maiores do mundo. São 375 desenvolvedoras de jogos, segundo o levantamento mais recente. Em 2014, eram 142. Desde então, o número de trabalhadores aumentou 144%. Pessoas com diferentes talentos e com funções às vezes difíceis de entender. O Murilo cuida do back-end. O back-end é o lugar onde você coleta todas as informações e tem todas as ações de todos os sistemas que você interage no celular ou no site. E as oportunidades de trabalho aparecem na mesma velocidade em que cresce o setor de games no Brasil. Até 3 meses atrás, o Gustavo era estagiário aqui no setor do Murilo. E ele mal foi efetivado e uma nova vaga vem vindo aí. O mercado de games no Brasil ainda é muito pequeno. Então, sinceramente, era a última coisa que eu imaginava, era trabalhar com games. Não é difícil entender como o setor atrai tantos jovens. É a geração digital fazendo o que gosta. A Carolina largou o direito para trabalhar com jogos. Foram vários passinhos que eu fui dando e que eu fui me identificando cada vez mais. Ela não foi a única. Nesta outra empresa, o perfil dos funcionários também mostra o poder dos games. A Maiara é arquiteta e há 4 meses cuida do planejamento da produção. Antes, gerenciava projetos de obras. Agora a única coisa que mudou é que os projetos são digitais, mas eu continuo trabalhando com uma equipe multidisciplinar, onde cada um tem uma dependência do serviço do outro. E a mão de obra vai muito além da necessidade de transformar estas linhas coloridas em ações para ajudar esse simpático garotinho a navegar por livros fantásticos para encontrar seu pai. A gente tem pessoas que vão gerenciar essa produção, a gente tem pessoas que vão fazer som para o jogo,
A gente tem pessoas que trabalham no marketing, trabalham no financeiro. A possibilidade de gerar empregos e ter muita gente trabalhando no jogo, ela é super clara e super possível, assim, né? Bom, eu agora quero saber do Walter qual a importância de ensinar, então, crianças e adolescentes essas competências relacionadas ao desenvolvimento de games. Eu acho muito importante, até porque, se eu for analisar a nossa geração, né, a gente não teve muita chance de entender o que era a ciência da computação, o que era sistema de informação, até que ponto chega a tecnologia, né? Hoje em dia chega em tudo. Então, acho muito legal a gente poder dar essa oportunidade para as crianças e adolescentes entenderem um pouco desse mundo da computação, de até orientar melhor as profissões do futuro, né? A fim de, por exemplo, o aluno às vezes entrava na computação e não tinha noção do que ele via, né? Hoje em dia, esses alunos que já têm contato com programação, eles já conseguem entender tudo que eles vão ver na faculdade, porque eles já tiveram uma base, um bom conhecimento. E é um mundo ilimitado, né? Você pode fazer o que você quiser com eles. Com certeza. Quem foi criança na década de 80, assim como eu, já teve acesso aos videogames, mas a gente não poderia imaginar, assim, era somente entretenimento, né? A gente não poderia imaginar os games hoje tão próximos do nosso cotidiano. E isso também, a gente está falando de experiências do consumidor, hoje na educação, os games realmente estão invadindo, estão em várias outras partes, né, do cotidiano das pessoas. Sim, a gente pode falar assim que os jogos, o jogo é uma atividade, né, que une as pessoas, né? Então, independente dessa parte do eletrônico ou do analógico, né, o jogo é uma atividade que eu acho que desde os princípios da humanidade a gente deve ter. Isso é uma forma de a gente criar vínculos entre as pessoas, né? Então, seja por entretenimento, ou seja na educação, ou seja até nessa parte dos negócios, né, que hoje a gente fala muito sobre essa gamificação, né, de processos e tudo mais. Então é uma vertente que a gente começa a colocar um pouco mais de coisas lúdicas, né, na nossa vida, nas nossas atividades. Para quê? Para a gente tornar o aprendizado algo mais legal, para a gente tornar o serviço algo mais legal e o entretenimento algo ainda mais mágico, né, do que a gente tinha antes, né? Então eu vejo que os jogos eles podem atacar em todas essas frontes. E o mercado hoje ele atua em todas, né? Onde tem a necessidade, vai ter quem vai desenvolver, né? Então nós estamos falando de um universo de possibilidades nesse mercado. Agora é hora de saber como fica o tempo neste sábado. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. A chuva deve dar uma trégua para Uberlândia neste sábado, mas o tempo fica fechado por boa parte do dia, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Céu encoberto com nuvens em Patos de Minas, mas não chove. Temperaturas entre 19 e 29 graus. Nebulosidade durante boa parte do dia em Monte Carmelo, mínima de 21 graus e máxima de 30. Tempo fechado também em Tuiutaba. A máxima pode chegar a 33 graus e a mínima fica em 19. Sábado parcialmente nublado em Prata. Por lá, os termômetros marcam entre 17 e 31 graus. E hoje, sexta-feira, é dia da nossa agenda cultural e quem está aqui ao vivo conosco hoje no estúdio é o Júnior Caritel. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Vamos falar do que tem para o fim de semana, né, Patrícia, na nossa agenda. Estou curiosa para saber. Tem muitas atrações? Tem demais. Vamos conferir. Olá, pessoal. Fique por dentro da nossa agenda cultural com as atrações do fim de semana. Amanhã à noite, às 7h30, tem stand-up no Espaço Cultural do Mercado Municipal. A atração é Um Sonho e um Louco Tony Load. Para quem gosta de dar risada, é uma boa dica. Agora, para quem quer ouvir uma boa música ao ar livre, domingo de manhã, a Banda Municipal se apresenta a partir das 11 horas durante a Feira da Gente, na Praça Sérgio Pacheco. É aberto para todos. Domingo tem o espetáculo O Vendedor de Sonhos, a partir das 6h30 da tarde, no Teatro Municipal. Para conferir essa tragicomédia que tem uma duração de pouco mais de 1 hora, a indicação de público é de 10 anos. E agora vamos para as dicas das pessoas para quem prefere ficar mais tranquilo em casa, não quer fazer nada na rua. Inacreditável, é uma minissérie que fala sobre um estupro que ocorreu nos Estados Unidos. É uma história real que conta sobre uma menina que ela foi estrupada, ela contou para todos os policiais, fizeram todos
os procedimentos e tal, só que ninguém acreditou nela. Bom, minha dica de hoje é assistir a série Blind Spot, tem no Netflix. É sobre uma mulher que foi encontrada dentro de uma mala na Times Square, nos Estados Unidos, e ela estava cheia de tatuagem com a memória apagada. E o objetivo da série é descobrir quem ela é, e assim, é muito interessante. Ao longo da série vão descobrindo informações e essa é a minha dica. Essas foram as nossas dicas da nossa agenda cultural de hoje. Aproveitem bastante o final de semana e até a próxima. Bom final de semana para vocês também. Obrigada, Greta. Eu não sei você, mas eu tô gostando mais das dicas de ficar em casa, ficar em casa, né? Séries, final, aproveitar, bem descansado. Eu acho que esse fim de semana eu também vou aproveitar. Que bom. Obrigada, Carité, pelas informações. Bom, gente, gostaria de agradecer muito a participação hoje aqui também das duas pessoas que a gente trouxe para falar sobre o universo de games, que é o Marcelo Spiesi, desenvolvedor de games. Obrigada, viu, por todos os conteúdos que você trouxe para a gente. E também o Walter Disman, que é empresário. Obrigada, viu, Walter? Obrigado a você. E o Jornal da UFO fica por aqui, mas antes nós queremos agradecer o Renan Santana, que é o tradutor de Libras. Esse aqui, ó, está aqui no cantinho da tela. É que hoje ele se despede de nós e em nome de todos os profissionais da TV Universitária fica registrado aqui o nosso muito obrigado pelos anos de dedicação e competência no trabalho realizado. Renan, que a sua jornada seja repleta de boas experiências. E para você que nos está nos assistindo, tenha um excelente fim de semana. Tchau e eu te espero até semana que vem. Tchau, tchau.